bem-vindos a mais um episódio do Na Real Cast, um podcast sobre vida real entre cafés e negócios. Bem-vindo, William. Muito obrigado. Bem-vinda. Então, o tema do nosso podcast de hoje é uma frase que a gente ouve de muitos empresários, que diz o seguinte: eu quero crescer, mas eu não quero fazer isso sem me sobrecarregar. Exato, isso é uma frase que a gente ouve bastante, né, de empresários. A gente está sempre cercado com empresários autônomos, né, e pessoas que têm o próprio negócio. E é algo que a gente ouve bastante, né, essa frase de que a gente quer crescer, mas a gente não quer se sobrecarregar. E quem não quer, né? Exatamente, faturar mais com a mesma estrutura que a gente tem, né? Eu acho que essa é uma das coisas que nos motivou a pensar sobre isso, porque por muito tempo essa foi a minha busca, né? Acho que a tua também, mas especialmente a minha nesses últimos tempos, que tem sido pensar o meu fazer. Porque eu amo a clínica, eu amo atender, eu amo estar com os meus pacientes, mas os psicólogos vão concordar comigo que a clínica por si só é um fazer muito cansativo, né? Inclusive, os meus pacientes falam, nossa, como tu aguenta, como... Claro, com o passar do tempo, a gente vai treinando, vai acostumando, mas acaba se tornando mais cansativo e, às vezes, a gente acaba se sobrecarregando. Até porque, além da clínica, eu dou aula, eu faço 1000 outras coisas. E aí, eu vinha me perguntando, né, como é que eu posso fazer para crescer sem me sobrecarregar? E principalmente não só a psicologia, mas muitos profissionais da saúde, né? Por trabalharem especificamente com a sua mão de obra, né? Eu vou lá, eu estudo, faço uma graduação em odonto, em medicina, em psicologia e demanda do meu esforço, do meu braço, né? Então, diferentemente de uma contabilidade, né? Eu sou contador, eu tenho uma estrutura onde eu tenho pessoas trabalhando comigo, né? Que vão estar mais focadas na parte operacional. E para a área da saúde, isso, de certa forma, ainda muitos profissionais não conseguem enxergar isso, de como alavancar o negócio, né, com uma estrutura em que tu não precise estar o tempo inteiro demandando do seu próprio esforço dentro da clínica, né? Mas que tu esteja na estratégia. Exatamente. Pensando ela. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente conversa muito, da necessidade que a gente tem de se afastar do operacional e não necessariamente deixar de fazer, mas se afastar em algum momento para poder enxergar de forma estratégica. Por isso que a gente lançou a nossa mentoria, então, que se chama Negócio Lucrativo Sem Sobrecarga. E a ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre os pilares da nossa mentoria, para a gente poder conversar, porque tem sido uma dor que tem aparecido nos últimos tempos e, como a gente sabe, né, a mentoria é um processo em que a gente senta junto contigo, organiza, pensa o teu fazer de uma forma estratégica. Não é um curso em que a gente compra e, enfim, é uma ideia de sentar com quem já passou pelas coisas que tu tá passando hoje e entende do teu cenário. Uma mentoria é uma educação empresarial, né? Onde a gente vai traçar estratégias, trazer aquilo que a gente já passou e poder aplicar isso no negócio de vocês, né? Adaptar para o negócio de vocês. Então, a gente vai estar trabalhando, pegando na mão de vocês e poder dar esse direcionamento, né? Para a gente conseguir fazer com que o nosso negócio cresça também. E pensando nisso, então, a gente montou a nossa mentoria a partir de 3 pilares, né? Pensando e vendo a dor que era muito comum entre as pessoas que nos procuravam, que estava muito nessa coisa de que crescer sem a gente ter uma base estratégica, sem ter uma base emocional também, não fazia sentido. Então, por isso que um dos pilares que a gente pensou dentro dessa mentoria é uma mentalidade ajustada. É a gente poder pensar primeiro eu, né? E é por isso que a gente une a psicologia e a gestão aqui para pensar nisso. Exatamente. Então, é importante que a gente possa cuidar do nosso CPF. Então, por isso aquela frase, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Porque justamente a gente precisa estar atento à nossa saúde, ao nosso corpo, para que a gente possa se dedicar ao nosso negócio e cuidar do nosso CNPJ, para que o nosso CNPJ cresça, né? E comece a gerar aí muito lucro. Porque um negócio, ele vai crescer até o limite daquela pessoa que está implantando esse negócio. Porque muitas vezes a gente vê empresários extremamente sobrecarregados que
não cuidam mais da família, não tem tempo de treinar, não tiram férias. Ah, eu sonho em viajar, eu trabalho porque eu sonho em viajar, mas nunca viajou. Tá cada vez mais trabalhando e não vê lucro, não vê rendimento, vê dinheiro entrar, troca, mas acaba não podendo usufruir disso, né? Dos benefícios de ser um empresário, de ter as coisas organizadas. E a gente sabe que quando a gente decide empreender, vai ser desafiador. A gente vai precisar privar de muitos finais de semana e talvez de alguns períodos de férias. Mas a ideia é que a gente não seja prisioneiro do próprio negócio, né? Que a gente não seja um empresidiário, né? Uma palavra que a gente usa. Mas a gente precisa organizar essa nossa estrutura para que a gente consiga ter tempo de folga. Que a gente trabalhe em alguns momentos mais horas, né? Para poder folgar em outros momentos. Para que a gente possa alavancar o nosso negócio. E a questão das férias, né? É justamente isso. A gente pensa muito em estar preso no operacional, porque é o que a gente faz de melhor. Vou usar o meu exemplo da contabilidade. Por muitas vezes a gente fica preso no operacional, porque, não, deixa que eu resolvo, porque eu sei fazer, eu vou fazer isso em 5 minutos, né? E provavelmente ninguém vai fazer o que eu faço melhor que eu. Mas se eu não delegar para alguém fazer, eu não vou conseguir dar um zoom, como é que é? O olhar de fora. Um zoom contra, né? Olhar de longe para pensar como que tá o meu operacional, como que tá o meu negócio, o que eu preciso pensar de estratégica para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar o meu ambiente de trabalho, para que eu possa, né? Então, é importante a gente trabalhar com a questão da mentalidade, né? Que é justamente isso que a gente vem trabalhando na mentoria, de dar essa atenção para ver, não, de que forma eu posso sair um pouco do operacional para conseguir me dedicar a essa parte estratégica de gestão e de olhar para isso. A gente vê muito isso nos empresários, de todas as áreas que a gente atende, que eles pensam, bom, agora tá difícil de achar mão de obra, eu vou focar ali com o meu funcionário e a gente vai dar um ligeirão lá para a gente dar conta do serviço. Beleza. Num período curto de tempo a gente pode fazer isso, até que a gente ache alguém, mas depois a gente precisa voltar para a parte estratégica. Senão não faz muito sentido eu ter um negócio se eu estou trabalhando de uma forma que eu fico preso e não consigo ter liberdade. Eu acho que isso vai ao encontro de ajustar essa mentalidade. Porque se eu não tenho clareza, né? Essa é uma frase que eu sempre falo. Se eu não sei pra onde eu tô indo, qualquer caminho serve. Se eu não tenho clareza de por que eu tô aqui. Por que eu comecei essa empresa? Porque a gente vê muito cenário de pessoas que começaram empresas porque era só o que sabiam fazer, né? Ah, eu me formei psicóloga, eu sei atender os meus pacientes e eu abri uma empresa e com o tempo eu me tornei empresária e por muito tempo eu não consigo pensar enquanto empresária. Eu penso enquanto psicóloga em muitos aspectos. E tem a questão, né, de que a gente vai buscar muitos cursos, a gente aprende muito técnica, mas a gente não aprende gestão. A gente não aprende a fazer, a gente não aprende a criatividade, de como pensar estrategicamente, a gente não sabe até onde a gente pode ir. Então, essa visão de pra onde eu tô indo, o que eu tô buscando, quem é a minha persona, pra quem eu vendo, essa é uma das coisas que é muito importante e é o primeiro passo dentro de um processo de organização de uma empresa. É esse, se a gente fosse pro mundo ideal, seria, vamos sentar e pensar, então, quem é a persona, pra quem que eu vou vender? É mulher, é homem, que idade ele tem, quanto ele fatura, eu vou pensar isso, eu preciso pensar quanto eu quero faturar, quanto eu quero ter de lucro, porque faturamento não é lucro. Então, desse aonde eu quero chegar, como é que eu quero estar em pequeno, médio, longo prazo, todas essas coisas precisam estar estruturadas. E tem uma pergunta que a gente tem que se fazer, que é, quem são as pessoas que eu admiro? Não é aquela pessoa que não é meu concorrente, mas quem são os profissionais que fazem o que eu faço e que eu admiro e que eu poderia aprender com eles. Porque conhecimento é algo que a gente pode dividir, que a gente pode trocar, que a gente pode aprender com o outro. Eu não preciso ser aquela pessoa egoísta que aprendo e guardo pra mim e não conto pra ninguém, porque senão vão copiar de mim. Eu tenho que ter essa clareza de que ninguém vai fazer melhor do que eu, o que eu tenho pra fazer, e cada um vai ter a sua personalidade. Então, eu acho que vai nesse sentido da gente estar cuidando dessa mentalidade, ajustando o foco, tendo clareza de para onde estamos indo, para daí caminhar. Porque é como eu sempre falo, assim, quando a gente começa a construção de uma casa, a gente sempre começa pelo alicerce.
E às vezes, quando a gente começa um negócio, a gente não começou pelo alicerce. A gente começou lá em cima vendendo, mas a gente não estruturou a casa. Então, acho que esse é o primeiro passo, poder alinhar essa mentalidade para ter clareza de para onde eu tô indo, de uma forma que seja sustentável e forte, fortalecida. E isso precisa começar no interno. Porque se eu não tô bem, se eu tô com problema com a minha esposa, se eu tô com problema com o marido, meus filhos estão com problema, nós somos seres biopsicossociais espirituais, não tem como dividir as coisas, né? Aquela frase de, ai, não traz problema pro trabalho, não tem como, nós somos seres que não tem como separar as coisas. Então isso precisa estar muito claro, o autoconhecimento, né? O cuidar do eu para cuidar do nós, precisa estar claro. E não é sobre fazer mais, né, dentro do trabalho. Então, é sobre fazer aquilo que faz sentido. Então, por muitas vezes, a gente vai estar ali conversando com empresários e daqui a pouco, eu tô muito envolvido com o trabalho, eu tô com bastante serviço, não tenho tempo. E pode ser que esteja faturando bem, mas e a sobrecarga de trabalho que tá por estar tão dedicada a essa parte operacional, né? Então, por isso a importância da frase que tu usa, né? Cuidar do eu para cuidar do nós, né? Para que a gente possa cuidar do nosso negócio né, enquanto empresário, enquanto dono dessa empresa, né? Eu acho que é como a gente começou falando, não faz sentido eu ser um empresário e eu não consigo ir na academia, por exemplo. Eu não consigo cuidar da saúde, eu não tenho tempo para almoçar. Bom, a gente sabe que nós vamos ter horários diferenciados. Engana-se quem acha que empresário é aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta e deu. Empresário, sim, vai trabalhar em alguns momentos, sábado e domingo, mas se a mentalidade dele estiver ajustada. E isso vai ser saudável quando as coisas estiverem organizadas. Porque, assim, nós dois, muitas vezes, a gente trabalha sábado e domingo. Mas porque ao longo da semana a gente se deu intervalos possíveis. A gente cuidou de outros aspectos. Nós temos uma estratégia por trás disso. E enfim, dentro das mentorias que eu faço, né, que eu participo enquanto aluna, porque quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar, então a gente senta em muitas mesas. Dentro dessas mentorias eu aprendi que por muito tempo eu usava as redes sociais de forma não estratégica, né? Postava por postar. E no momento em que a gente entende para onde eu tô indo, quando eu ajusto a minha mentalidade, quando eu tenho clareza da persona que eu quero atingir, quando eu tenho clareza do faturamento que eu quero ter, do que eu tô disposta a abrir mão e do que eu não tô disposta a abrir mão para alcançar o que eu quero, eu consigo criar a estratégia certa para inclusive postar certo nas redes sociais. Então, imagina na minha comunicação, melhora a forma como eu me comunico, como eu comunico aquilo que eu quero vender, como eu falo com o público que eu quero atingir. Então, isso traz muito mais clareza. E a gente tá vendendo o tempo inteiro, né? A nossa imagem, aquilo que a gente tá postando, o que a gente tá fazendo. E muitos clientes, né, muitos empresários vão nos buscar a partir da nossa rotina, né? Do nosso lifestyle, né? A gente faz academia, se a gente é sedentário, se a gente come sushi, o que a gente faz, né? Às vezes as pessoas querem proximidade com a gente por um mínimo detalhe. Bom, ele treina todos os dias de manhã na academia. Nossa, acho que é alguém que eu quero estar próximo. Ou não. Porque faz o que eu faço e não só o que eu falo. Exatamente. Acho que tem esse aspecto. Tem um outro pilar que a gente falou, e tu já trouxe um pouquinho pincelado aqui, mas o nosso segundo pilar dentro da mentoria é a gestão lucrativa. Né? É a gente saber diferenciar aquilo que é lucro, aquilo que é rendimento, pensar um pouco mais, né? E justamente por isso que a gente alinhou a psicologia com a gestão, porque preciso ter uma mente ajustada, mas eu também preciso entender de gestão. Eu quero começar dentro desse tópico, né? A gente começar falando, né? Deixar uma pergunta para quem tá assistindo, né? Se tu tem conhecimento do teu faturamento, quanto que tu ganha por mês, e o conhecimento, se tu tem conhecimento daquilo que tu tira de lucro, né? O quanto tu recebe de salário, por exemplo. Para alguns essa pergunta vai ser óbvia, mas tem muita gente que a gente pergunta, tu fatura quanto? Eu faturo 200 mil. E quanto tu tira de lucro? Eu não sei. E quanto tu tem de despesas no mês? Não faço a mínima ideia. Então, isso é muito comum, né? Não deveria ser algo tão frequente nas empresas, mas é algo que a gente vê muito, né? E eu acho que isso traz liberdade.
Porque as pessoas, a gente conversa com vários empresários e uma das coisas que eles falam é: não quero nem saber, não quero nem ver, eu tô aqui trabalhando e aí eu vou viajar, e se eu viajo, se eu tiro férias, eu vou pegar dinheiro ali do caixa. Parceladinho. Não, e pego o dinheiro do caixa. Entrei lá, vi que tinha 30 mil, eu vou pegar esses 30 mil e vou viajar. E eu não tenho essa organização. E quando eu tenho uma gestão organizada, aí eu tenho liberdade. E aí tu consegue enxergar os teus números, né? E ver quando que é o momento ideal de fazer investimentos na empresa, quando é o momento ideal de daqui a pouco tu tirar um pouco mais de lucro para tua vida pessoal, para tu poder viajar, para tu poder, enfim, fazer um investimento em casa também. E é justamente isso, né? Trazer clareza para saber aonde tu quer chegar. Bom, eu quero fazer algo específico na minha vida pessoal, eu preciso então pensar em aumentar o meu faturamento, ajustar as minhas despesas, os meus custos do meu negócio, para que sobre mais para mim, para que eu possa investir mais no meu negócio, para que eu possa investir mais na minha vida pessoal. Então é a gente saber, né, para onde a gente tá. Ter a clareza dos dados também. Ter clareza dos dados e saber para onde eu quero ir. Bom, eu quero faturar até dezembro quanto? O que que eu preciso a partir disso, né, organizar dentro do meu negócio. Sabe que eu acho Deixar que isso claro. muito disso, eu acho que muitas vezes a gente fica perdido dentro do operacional, mergulhado dentro do fazer, né? Eu percebi muito isso ao longo da minha jornada enquanto empresária, que por muito tempo eu fiquei mergulhada na clínica, porque é o que de melhor eu sei fazer, né? Eu aprendi, eu estudei, eu fiz muitos cursos, um mestrado, um doutorado, especializações, para aprender a técnica. E eu gosto do que eu faço, então estudo muito e a técnica eu sei. Por muito tempo eu fiquei ali e pouco tempo eu tive para pensar no meu negócio. Poucas vezes eu parei e fui pensar quanto que eu tô faturando, quanto que disso é lucro, o que eu vou fazer com esse dinheiro, qual é a projeção que eu vou ter pro futuro, quanto eu vou estar ganhando no fim do ano. Então todas essas coisas foram coisas, até eu me dar conta, que eu não fazia. Então quando a gente senta, alinha essas coisas, a gente tem muito mais clareza de para onde a gente tá indo. Eu acho que a gente consegue parar e pensar o quanto isso é importante. Sentar em alguns momentos para desenhar essas coisas, né? Que é algo importante de se fazer com quem sabe fazer. Não dá pra... Tem uma frase que eu falo bastante, né? Que tu vai pedir um conselho pra alguém, tu precisa pedir um conselho pra quem é bem-sucedido naquela área. Então, eu tô com um problema no meu casamento, vai pedir ajuda pra uma amiga que acabou de separar ou pra alguém que tem um casamento saudável? Eu sei que a resposta é óbvia. Eu vou pedir pra quem tem um casamento saudável. E é o que tu faz? Possivelmente não. Normalmente vai pedir ajuda para aquele que tu sabe, que tu quer ouvir a resposta, exato, né? E daí... Vai te dar a resposta que tu quer ouvir. Normalmente é aquela amiga que se separou e que tá vivendo loucamente a vida de solteiro, né? Ou amigo que tá lá curtindo e que nunca casou, nunca teve um relacionamento. Ou teve todos falidos. Então, assim, não é nesse lugar. Eu preciso de uma questão financeira, tô tentando me alinhar financeiramente, quero saber aonde investir. Vou falar com o meu colega que faliu, ou vou falar com o meu colega que, né, é uma pessoa bem-sucedida, entende, sabe fazer. É óbvio, né, que eu preciso pedir para quem entende desse negócio. Então, eu acho que a gente alinha de novo com a questão de sentar nas mesas certas. De estar com pessoas que pensem como tu pensa. Exatamente. De ter esse relacionamento com as pessoas que tu quer espelhar, né? Que tu admira. Que tu admira. Que tu, enfim, né, tenha... Quem admira, mira, né? Eu acho que é isso, porque quando a gente olha pra alguém, às vezes o nosso orgulho não nos deixa, né? Mas quando a gente para e admira alguém, a gente tá mirando ela pra um futuro, mirando o que ela vive. Isso não é inveja. É a projeção, é o meu desejo. Bom, eu vejo lá a fulana que tá muito bem sucedida, que tá brilhando. Poxa, eu quero isso também. Como é que eu faço para estar como ela? E não é tirar o lugar dela, e não é ser como ela, né? Então tá tudo bem eu mirar em alguém. Exato. E falando sobre organização de toda essa parte, né? As nossas decisões enquanto empresários, elas vão ser baseadas em dados, né? Então a Aline trouxe no início sobre a questão da questão burocrática, né? Então gestão não é burocracia, é liberdade. Liberdade financeira, liberdade operacional, né? E liberdade geográfica. Então da gente... poder focar
nessa parte administrativa do negócio, seja lá o que for o teu negócio, se for algo, se tu tem um escritório, se tu tem uma mecânica ou uma indústria, tu precisa te dedicar, no mínimo, um turno na semana para tu focar nisso. Por mais que tu trabalhe no operacional, tu precisa trazer o teu olhar para esse meio, porque senão o teu negócio não vai crescer. Porque é o olho do dono que engorda o boi. Exato. Então, tu não precisa estar ali 24 horas por dia cuidando do teu operacional, mas tu precisa também estar na parte estratégica, olhando de fora, para saber para onde estamos indo, o que está funcionando, o que não está funcionando, né? E acho que de uma questão prática mesmo, todas as vezes em que a gente, enquanto empresário, olhou demais para um lugar só, o outro lugar não deu certo. Né? Teve momentos em que a gente estava muito focado na estratégia, em que a gente se afastou demais do negócio. Exato. E quando a gente viu, a gente tinha perdido o controle. Então, precisamos voltar e dizer, não, pera, acho que tá na hora de olhar de novo o operacional, reorganizar, ter o controle disso e saber balancear isso. Acho que essa é uma coisa importante dentro do aspecto empresarial. É ter o equilíbrio, né, entre a gestão estratégica e a gestão operacional, de tu poder afastar, olhar de longe, voltar para o operacional e ficar fazendo isso, acho que o tempo inteiro, né? Principalmente quando a gente fala de pequenos empresários, né? A maior parte das pessoas com que a gente convive ou tem empresas pequenas que trabalham sozinho e estão em fase de expansão, ou já tem uma estrutura mais ou menos organizada que em algum momento trabalharam sozinhos. E às vezes essa estrutura que está organizada, ela ainda não está funcionando 100%, porque às vezes o dono está lá no chão de fábrica ou está trabalhando no operacional, né? E aí, alinhado a isso, e aí alinhado também ao nosso terceiro pilar, que é o comercial e a estratégia, é a gente ter essa estratégia pensando nesse crescimento. Porque muitas vezes a gente busca muita informação. Nós temos hoje a maior biblioteca virtual que a gente poderia ter e a gente carrega ela dentro do bolso e nunca se teve uma sociedade tão mal informada quanto hoje. Porque a gente usa o que a gente tem, né, o nosso tempo, que é a coisa mais preciosa, pra olhar redes sociais e cuidar da vida do outro. E não pra ter o conhecimento, não pra crescer. Mas além disso, a gente busca informação em muitos lugares. E isso causa uma hiperexcitação cerebral, a gente tá sempre muito ocupado com muitas informações e não foca, né? Eu mesmo já fiz muitos cursos, já estive em muitos lugares, já assisti, aprendi muitas coisas. E essa é uma das coisas que eu acho que é importante, a gente poder olhar e entender, bom, admira alguém, mira naquela pessoa e diz, é com essa aqui que eu quero aprender. E aí eu escolho aprender com essa pessoa. Porque é um aspecto que eu, inclusive, faço dentro da psicologia, né? De, bom, vem um paciente e me pergunta, eu quero fazer terapia contigo, mas eu também quero seguir fazendo terapia lá com outro psicólogo que tem uma abordagem diferente. Eu sempre tive essa postura e vou ter, que é, eu não concordo, né? Tu vai ter que escolher com qual psicólogo tu quer fazer, porque mesmo que a gente trabalhe com a mesma teoria, a gente use a mesma base, nós vamos ter posicionamentos diferentes porque nós somos pessoas, né? Tem um ser humano por trás da teoria. E aí eu vou te orientar para vir para a direita e o outro vai te orientar a ir para a esquerda. E tu vai ter que ter um jogo de cintura, um envolvimento emocional muito, muito bem estruturado para que tu saiba para qual caminho e isso não vai funcionar. E quando der resultado, se der resultado, tu não vai saber quem te trouxe o resultado. Se foi eu ou se foi o outro psicólogo. Então, falando sobre conhecimento, sobre curso, sobre mentoria, sobre, enfim, os conhecimentos que a gente busca, a gente precisa escolher se envolver de verdade, buscar o que a gente quer, e aí investigar se a gente alcançou o resultado ou não. E não ficar pulando de galho em galho, procurando 1000 coisas que te causam mais confusão. Exato. Ficar indo em várias coisas, comprando todos os cursos, não fazendo nenhum, não se dedicando em nada, né? E acho que a gente tem muito disso, né? As pessoas não saberem exatamente o que querem, para onde estão indo, né? Então, mirar em alguém, se espelhar nessa pessoa ou ter esse acompanhamento, né? Mas que tu possa escolher um empresário de referência para poder seguir. Que não adianta ficar pulando de galho em galho. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa ter muito clareza, né? Que sem clareza emocional,
a gente não tem constância. E sem constância, a gente não tem resultados. Essa é a premissa fundamental. Eu preciso ter clareza para que eu tenha constância, para que eu tenha resultados. Eu não vou ter resultados se eu não tiver constância, e eu não vou ter constância se eu não tiver clareza de para onde eu tô indo. Acho que essa é a premissa fundamental quando a gente tá falando de organizar um negócio. Exato. Tem um caso meu, né? Um exemplo que eu uso às vezes com alguns clientes, que é o caso do nosso cuidado com alimentação e com saúde, e com treinos, né? Eu faço acompanhamento com a Nutri já há bastante tempo, alguns anos, não muitos, mas há um bom tempo. E acho que foi em outubro de 2024 que eu fui na consulta e aí foi aquela coisa assim, né? Tá igual. E a Nutri, de certo, pensou na cabeça dela, isso não tem jeito, né? E daquele dia eu decidi que eu precisava, não dá mais, né? Tipo, tô treinando, sei lá, 1000 anos treinando e aí cuidando da alimentação meia boca ali e tal. E aí eu decidi focar, voltei em dezembro, aí eu apresentei resultados. Aí eu tava definido, tinha perdido aquelas gorduras que estavam há 1000 anos ali. E aí ela me disse uma frase assim, nossa, eu achei que tu não tinha mais jeito, eu tinha te largado, uma coisa assim que ela usou essa frase. E quando eu decidi focar, né, eu disse, não, eu vou treinar todos os dias, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou levar isso a sério, porque não é só estética, é cuidado com a saúde, né? E desde lá, então, eu comecei a ter uma evolução nesse sentido, né? E aí entra a questão da constância. Exato. Vai todos os dias treinar, vai todos os dias cuidar da tua alimentação. Ah, mas eu tô cansado, hoje eu tô com preguiça. Levanta e vai. Adulto não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Exatamente. Então, eu acho que tá tudo... Esse exemplo me veio à cabeça quando tu falou sobre isso, né? Sobre ter constância, sobre a gente saber onde a gente quer chegar. Então, no meu caso, eu precisava, né, ter um corpo definido, um corpo saudável. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu vou focar nisso por um tempo, daqui a um tempo isso vai virar uma rotina. Então, hoje, ir treinar todos os dias às 6 da manhã e me alimentar de uma forma saudável é algo automático, né? A gente precisa estar atento em alguns momentos, mas é algo automático. Então, cuidar da empresa, cuidar da questão estratégica, da parte da gestão do negócio, é algo que precisa ser... tá na minha rotina e precisa ser automático. Eu preciso todos os dias olhar para os números. E eu acho que é exatamente isso que vai diferenciar os que sobrevivem dos que prosperam. É a mentalidade, é a gestão e a execução. Isso que diferencia as pessoas. Exatamente. E acho que outro ponto importante, falando ainda da questão de gestão lucrativa, da questão mais estratégica dos números e dos dados, né? Um ponto muito importante que pode não parecer óbvio, mas é a separação entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Da gente enquanto empresário, principalmente quem atua sozinho, né? O único sócio ou empresas pequenas, da gente ter essa separação. Quanto é faturamento e quanto é o meu salário, né? O meu prolabore, quanto eu preciso retirar para as minhas finanças de casa. E isso se mistura em muitos... É muito comum que isso se misture, né, entre os empresários, pequenos empresários principalmente, porque entra tudo numa conta, sai tudo da mesma conta, e aí quando a gente faz aquela pergunta, quanto tu fatura, quanto tu tira de lucro, eles não sabem, porque é tudo uma bola só, né? Meu cliente me pagou nessa conta, nessa mesma conta eu pago a escola do meu filho, nessa mesma conta eu pago o almoço do final de semana. Então, eu nunca vou saber se eu não fizer esse controle, essa separação. Então, eu preciso ter duas visões. Eu preciso ter o meu financeiro de casa, para saber quanto eu tiro de salário e quanto eu tenho de despesas no mês. E eu preciso ter essa minha estrutura na empresa também, quanto eu faturo e quanto eu tenho de despesas para manter o meu negócio funcionando. E quanto, né, consequentemente, eu vou saber quanto que eu tenho de lucro. Exato, né? E aí a gente acaba não se perdendo. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas a tua empresa está indo tão bem, tu não faz tal coisa. Talvez eu não faça, porque a Aline PF é uma coisa, a Aline PJ é outra coisa. E vice-versa, às vezes eu tô fazendo alguma coisa no PF e o PJ tem outras coisas para serem resolvidas e eu preciso ter essa diferenciação, que por muito tempo também foi muito difícil para mim entender como isso funcionava. É uma questão bem difícil de trazer, principalmente para profissionais da saúde, né? Ou para outros profissionais que não são da área administração ou contabilidade,
porque é difícil eu conseguir separar, né? Eu que tô trabalhando, como assim esse dinheiro agora vai para conta da empresa, mas esse dinheiro é meu, eu que trabalhei, né? Da gente fazer, não, esse dinheiro ainda é teu, a gente só vai fazer, né, uma saída da empresa para tua conta pessoal e de lá tu vai fazer os teus gastos normais. Então, principalmente psicólogos ou profissionais da saúde que me procuram, eu preciso abrir um CNPJ. Aí, esse passo inicial, né, muitas vezes estão trabalhando como autônomo e a gente vai fazer essa separação, né? Tá aí agora, e o meu dinheiro tá lá, como que eu faço? Eu quero gastar esse dinheiro. Pago aqui, não pago ali. Então, inicialmente é difícil, assim, das pessoas entenderem, né, até que dá que esse dinheiro parece ser meu, né? Tá na minha conta, é meu, eu trabalhei por ele. Exato. Então é isso, acho que um pouco, né, hoje a gente conversou um pouquinho sobre esses pilares da nossa mentoria, trouxemos um gostinho do que é isso, do que a gente tem vivido, do que a gente tem trabalhado com os nossos mentorados e trouxemos aqui um desejo de saber mais. Se tu quiser saber mais, nos segue lá nas redes, tá? A gente tá trazendo bastante informações sobre essa mentoria e estamos aqui para te ajudar a crescer com clareza e esperando também que 50% do processo somos nós e 50% do processo é contigo. Exatamente. A gente está aqui disponível, né, para trabalhar nessa educação empresarial, mas o empresário também ele precisa querer essa mudança. A gente não pode querer mais que o dono, né? Exatamente. Então tá. É isso então, gente. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.